boas-vindas e agradecer a todos e todas que aqui se encontram nesse espaço virtual para o primeiro Encontro Nacional MetaRede S Brasil. A MetaRede S Brasil é uma rede colaborativa de responsabilidade social e sustentabilidade de instituições de ensino superior do Brasil, que tem como presidente reitor o magnífico reitor da Universidade Federal do Pará, sou Emanuel Tourinho, e eu, Marcelo Valinotto, como secretário executivo. A MetaRede S Brasil é uma iniciativa que visa promover a integração e a colaboração entre as instituições de ensino superior brasileiras em torno dos temas de sustentabilidade, responsabilidade social e governança, os quais estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O objetivo desse encontro é justamente o lançamento da MetaRede e, através deste, esperamos estimular a participação de outras instituições de ensino superior do Brasil para que possam entrar nos grupos de trabalho da nossa MetaRede, que irei apresentar em seguida. Para a abertura, nós contaremos com as palavras do magnífico reitor da UFPA e também da diretora Universia Brasil, a doutora Sabrina Jiménez. Posteriormente, nós teremos as falas dos nossos colegas da MetaRede Espanha, Espanha, seguido de algumas falas de nossos colegas tanto do Brasil como de Portugal, acerca do tema de sustentabilidade, os quais eu agradeço imensamente ter aceitado participar desse encontro. E, por fim, eu vou apresentar os nossos grupos de trabalho e seus respectivos coordenadores. Dessa maneira, eu gostaria de convidar o magnífico reitor da Universidade Federal do Pará, professor Emanuel Tourinho, para a sua fala. Muito obrigado, professor Marcelo Valinotto. Bom dia a todas e todos. É uma satisfação estar participando deste evento, que é de lançamento da MetaRede S Universia no Brasil. Eu quero primeiro agradecer muito ao Universia essa oportunidade de interação, de colaboração entre as nossas universidades, esse programa estimulante para ações que são inovadoras. Quero agradecer ao professor Tomás a recepção que tivemos em Múrcia, quando discutimos, não é, o andamento da MetaRede S em outros lugares e a estruturação da MetaRede S no Brasil. E agradeço aqui o apoio que temos tido do nosso secretário executivo da MetaRede S, professor Marcelo Valinotto. Nós vemos esse espaço como um espaço muito importante de colaboração entre as universidades brasileiras, que tem sempre uma posição de liderança na preocupação e no trato com questões que são da preocupação central da nossa sociedade e sempre usufruindo das suas experiências e conhecimentos para inovar naquilo que é necessário para garantir o desenvolvimento sustentável das nossas sociedades. Para a Universidade Federal do Pará, é uma honra sediar a MetaRede S, não é, que, como dito, ela é uma rede colaborativa de responsabilidade social e sustentabilidade das instituições de educação superior no Brasil, em um momento em que o debate sobre sustentabilidade tem enorme centralidade, não é, e estando a Universidade Federal do Pará sediada na Amazônia, que também é uma região que tem enorme atenção de todo o mundo. E podermos fazer esta primeira reunião com a presença de vocês é para a gente muito gratificante. Eu saúdo a diretora Sabrina e todos os demais participantes, as senhoras Clara, Luciana, Júlia, Carolina e Isabel, no caso, a professora Isabel aqui, da Universidade Federal do Pará, e os senhores, além do professor Tomás, Miguel, Marcelo, Rans, Lucas e Javier. Nós temos organizado esse início de trabalho, contando já com 3 universidades brasileiras que passam a compor a MetaRede S Brasil, além da Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal de Santa Maria, na expectativa de que, a partir do início dessas ações da MetaRede S Brasil, tenhamos também a participação, a adesão de outras instituições de todas as regiões do país. Também selecionamos 3 grupos de trabalho para o início dessa MetaRede. Um deles
com o tema dos indicadores de sustentabilidade, indicadores relacionados à sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Um segundo GT, que é de desenvolvimento sustentável nas suas relações com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, e um terceiro grupo de trabalho que diz respeito a boas práticas em ESG. Então, com essas três primeiras instituições, esses três grupos de trabalho, a MetaRede ES Brasil, do Universe, começa a funcionar na expectativa de reunir e integrar experiências exitosas das nossas universidades e estimular para que essas experiências se tornem experiências replicadas, desenvolvidas, aperfeiçoadas no conjunto das nossas instituições de educação superior no Brasil. Agradeço muito a confiança de todas e de todos e esperamos realizar um trabalho muito inspirador para as nossas instituições, para as nossas comunidades, e que se irradie, porque as universidades sempre têm um papel de liderança, não é? E tudo aquilo que nós somos bem-sucedidos ao realizar tende a também se estender para outros setores da sociedade, servir de modelo, não é? E exemplo para que outras organizações acadêmicas e não acadêmicas também adotem. Então, esperamos que esse seja o destino do trabalho que começamos a realizar aqui. Muitíssimo grato pela atenção. Obrigado, professor Emmanuel. Então, eu gostaria de convidar a doutora Sabrina Gimenez, que é diretora da Universidade Brasil, para a sua fala. Bom dia a todos. Um prazer enorme falar com vocês, fazer a abertura, especialmente desse MetaRede, né, que tenho uma afinidade pelo tema, um carinho especial pelo tema, porque aqui no Brasil, especialmente, a gente vem discutindo cada vez mais como que a gente vai trabalhar os temas da ODS, quais são as nossas escolhas e renúncias aqui, para a gente começar a ter mais visibilidade das iniciativas com relação a todos os temas relacionados à inclusão produtiva, especialmente, tá? Então, só para relembrar, né, a Universia, ela está presente, é a principal apoiadora aqui das iniciativas do MetaRede, tanto o IT quanto o S, o MetaRede X, também ali focado em empreendedorismo. E de sustentabilidade, quando eu soube, eu falei, eu preciso estar lá para dar boas-vindas, porque realmente esse é um tema bastante urgente para nós. A gente vem vivendo aqui na frente de empregabilidade, especialmente, muito forte as empresas cada vez mais buscando por inclusão produtiva, mas ainda com pouco insumo para a gente conseguir discutir sobre isso, né? Pouca informação sobre o universo acadêmico, sobre como a gente vem trabalhando, como os senhores vêm trabalhando a partir de suas responsabilidades em prol do tema, e especialmente como a gente tem mais visibilidade de onde está aí as nossas escolhas com relação ao futuro sustentável. Então, é um prazer muito grande falar com cada um dos senhores aqui e das senhoras também que nos acompanham, e novamente reforçar aqui o compromisso que a gente tem, não só de apoiar, mas também de discutir, de trazer insumos, de, se possível, trazer dados que corroborem para todas as discussões que a gente vai fazer a partir deste primeiro encontro. Eu estou ansiosa aqui para ver depois, né, um pouco depois do ensaio, depois que a gente tiver as entregas aqui dessa primeira discussão, quais são os pontos que a gente já pode começar a trabalhar. E a parte boa de que aqui no Brasil a gente tem uma agenda dupla, né? A gente tem uma agenda institucional, que é um pouco do que a gente está trazendo aqui com o MetaRede, e também temos uma agenda corporativa com grandes empresas no Brasil que também estão buscando por formas de provocar discussões como essa. Então, a gente também pode pensar em expandir depois essa discussão, trazendo membros do comitê corporativo para também discutirmos aqui com eles como que a gente vem entregando e visualizando aqui o futuro ali do ponto de vista de instituições de ensino. Então, é um prazer, a gente tem bastante coisa bacana aqui para olhar, eu
mais uma vez agradeço pela oportunidade, coloco-me à disposição de todos aqui para poder responder, para poder apoiá-los no momento desse estudo, mas também não quero tomar muito tempo de vocês, né, muito pelo contrário, quero muito ver depois como que a gente desenrola. Eu vou deixá-los aqui também nesse grupo de trabalho justamente para terem foco, que a gente tem algumas outras agendas que seguirão a partir de agora aqui com relação ao Universia Brasil, mas eu vou ficar muito na torcida e depois volto aqui para saber um pouquinho como a gente desdobrou esses temas e também como que a Universia pode cada vez mais, do ponto de vista não só de Brasil, como de holding, como que a gente pode contribuir para que a gente tenha mais discussões e mais dados para esse trabalho que a gente começa a partir de hoje. Então, mais uma vez, obrigada, prazer sempre, contem com a Universia no que precisarem. Muito obrigado. Então, nós vamos passar para as apresentações das ações internacionais da MetaRede S, e assim eu gostaria de convidar primeiramente o coordenador global MetaRede, professor Tomás Jiménez Garcia. Bom dia, buena tarde desde España. Es un placer compartir con vosotros las acciones internacionales de MetaRed. En primer lugar, molto obrigado a Reitor Touriño por la presidencia de MetaRed ES en Brasil y también a Marcelo Ballinotto por su colaboración desde la Secretaría Ejecutiva para coordinar los grupos de trabajo de MetaRed ES. Minhas desculpas por no falar portugués brasilero, trataré de hablar despacio para mejor me entender. La idea MetaRed es una red de universidades en 8 países, España y Portugal en este lado del Atlántico y en el otro México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil también. Agradezco también la presencia de Julia Seixas, la secretaria ejecutiva de MetaRed ES Portugal, con quien también colaboramos y, lógicamente, pedimos participación por la afinidad lingüística y por toda su experiencia en el mundo de la sustentabilidad, que tuvimos hace poco la oportunidad de escuchar una magnífica presentación en otra MetaRed, la de tecnologías en Portugal. MetaRed es, como digo, una red de apoyo a las universidades con la colaboración del Banco Santander, con el patrocinio de Banco Santander a través de Universia, y agradezco a mi compañera Sabrina Jiménez por la colaboración que van a prestar seguro desde Universia Brasil. Nuestra red, MetaRed, no es una red para acciones para estudiantes ni para profesores, no es una red de investigación, es una red de apoyo a los responsables universitarios en los temas de sustentabilidad en el sentido más amplio, temas medioambientales, temas de equidad, de igualdad, de no discriminación, de equidad, de buen gobierno, de transparencia, en todos los temas sociales y medioambientales. Dirigida, vuelvo a repetir, a las unidades que trabajan en estos temas en cada universidad. Y la principal acción que pretende Universia con esta red es compartir mejores prácticas y trabajar colaborativamente entre todas las universidades. Primero dentro de Brasil, en MetaRed ES Brasil, y luego a nivel internacional, porque hemos percibido y detectado que los problemas de sustentabilidad en las universidades en el entorno iberoamericano son muy similares y, por lo tanto, las soluciones creemos que también. Por eso, para empezar, MetaRed es una red moito joven, tiene menos de un año, acabamos de empezar, estamos lanzando hoy Brasil y por eso queremos iniciar con una serie de acciones globales que ponemos a disposición de las instituciones de ensino superior de Brasil. Mis compañeros Clara Álvarez y Miguel Berzosa, a continuación les vamos a mostrar una presentación
con algunas acciones que ya están desde ahora a disposición de las instituciones de ensino superior de Brasil. Todas las acciones en todas las MetaRed, pero en particular en esta MetaRed, son siempre libres y gratuitas para las universidades. Hablaremos de estudios, hablaremos de formación, hablaremos de pesquisas, hablaremos de intercambios entre unidades, intercambios internacionales que ya estamos celebrando. Ya hay universidades que con colaboración económica están viajando a otros países para conocer a sus unidades de sustentabilidad. Miguel o Clara, si vamos compartiendo estas acciones que están a la disposición de Brasil, os doy la palabra. Muchas gracias, Tomás. Voy a explicar las acciones en curso. En principio quería primero pedir perdón porque no hablo brasileiro. Y vale. En primer lugar, en la primera edición del Premio Internacional MetaRed S ha tenido lugar este año, 2023. Han participado 61 trabajos, 61 comunicaciones que hemos recibido. Ya se ha dado el ganador y las menciones de honor. El ganador ha sido la Universidad Nacional de Cuyo, de Argentina, que presentamos en un webinar hace una semana. Este premio tenía como objetivo fomentar la compartición de buenas prácticas y la experiencia del conocimiento en las áreas de sostenibilidad y responsabilidad social de las instituciones de educación superior. Luego tenemos otra acción que es el Programa Internacional de Intercambio de MetaRed S, que se realizará el próximo año, el 2024. Estas han sido las universidades candidatas que viajan y junto con las universidades destino a las que van a viajar. Y el programa tiene como objetivo pues, fomentar la conexión y la compartición de experiencias entre universidades. Para el próximo año 2024 se realizará una nueva edición, ya que hemos recibido alrededor de 138 universidades que querían participar en este programa de intercambio. Ha sido una muy buena acogida y al inicio del próximo año tendremos otra edición. A continuación, mi compañera Clara explicará. Déjame destacarles, Miguel, sobre esta acción de intercambio, destacar que ya en enero, aunque creo que en Brasil enero es no lectivo, Marcelo, ¿es así? Creo. Ano? ¿Sí? Não entendi. Desculpe, Tomás. Primer mes de año, enero, ¿es festivo en Brasil? ¿Es vacacional? Sí. Vacaciones. Son Sí. vacaciones en Brasil. Pues a partir de febrero la convocatoria probablemente ya estará abierta y las universidades de Brasil podrán solicitar el intercambio en estos 8 países. Hay una serie de criterios de concesión, pero desde luego uno de los criterios importantes es apoyar a las universidades que están coordinando grupos de trabajo o que están realizando la Secretaría Ejecutiva. Aquí, como podemos ver, las universidades que en esta red de sustentabilidad han participado, han resultado seleccionadas son la Universidad de Chile, la Universidad de La Sabana en Colombia, la del Salvador, en San Salvador, y la del Pacífico y la privada del Norte, que son de Perú, ¿vale? Bueno, perdona, Miguel, era solo destacar que a partir de febrero esto ya estará abierto para ellos y lo haremos siempre a través de la coordinación de Marcelo. Cierto, Tomás. Gracias. Ahora mi compañera Clara va a explicar otras acciones que se están realizando en MetaRed.
Buenos días a todos. Disculpad por hacer la presentación en español. Espero que me entendáis bien. En primer lugar, os quería hablar de los cursos de formación que hemos hecho este año y que el curso que viene, según los resultados, sacaremos más formación seguro. No sabemos si exactamente esta, pero del mismo ámbito. Primero hicimos un curso internacional únicamente para rectores para que estos conocieran mejor qué son los criterios ASG, cuál es su importancia y así concienciarse y impulsar dentro de sus universidades que se persigan este tipo de actuaciones y participen en MetaRed. El curso empezó en septiembre, ya ha terminado y fueron 16 rectores los que se beneficiaron de esta formación. Como os digo, el año que viene habrá una nueva formación en la que podréis participar también. La siguiente diapositiva, por favor. El otro curso que hemos planteado, que está también en marcha, es bastante más largo, empezó en noviembre y va a terminar en abril. Está pensado para gestores universitarios. Con gestores nos queremos referir a cualquier persona, cualquier trabajador dentro de la universidad que trabaje en estos temas relacionados con ASG. Puede ser profesor, puede ser vicerrector, tener un cargo académico o personas de administración y servicios, personal técnico, también le puede ser muy útil este curso, que está más centrado en el diseño de una estrategia y la implementación de una estrategia relacionada con los criterios ASG. Y como veis, tenemos 68 alumnos en este curso. La siguiente diapositiva. Y quería hablaros también, por último, del estudio de indicadores, que es una de las primeras iniciativas que hicimos desde MetaRed S, antes de que se lanzara la red en los países, antes de que se hicieran los grupos de trabajo de cada país. Queríamos tener algo con lo que empezar y se reunió a un grupo internacional de investigadores que hicieron una primera versión, un modelo de indicadores muy sencillo con el que las universidades pudieran hacer un diagnóstico inicial de cuál era su situación respecto a los criterios ASG. Este modelo fue enviado y revisado por múltiples expertos sobre estas temáticas de universidades de toda Iberoamérica y por fin llegamos a la versión definitiva que está publicada en la web y que podéis consultar cuando deseéis. Como sabéis, hoy se va a presentar el grupo de trabajo de Brasil de indicadores y como este es un grupo que está presente en todas las redes, en todos los países, ya se hizo el 29 de noviembre la primera reunión internacional, o sea, del grupo de trabajo internacional de indicadores. Este modelo que os damos nosotros es una base sobre la que podéis trabajar desde vuestros grupos de trabajo nacionales para adaptarlo a vuestras necesidades, al contexto de vuestro país, de vuestras universidades y poder medir vuestro progreso. Aunque luego en el grupo de trabajo internacional se intentará que los resultados puedan ser comparables, puedan ser que todos podamos trabajar sobre los mismos criterios, aunque sean adaptados a cada país. Y creo que eso es todo por nuestra parte. Y nada, os felicito a MetaRed S Brasil por vuestro lanzamiento y seguiremos trabajando juntos. Muchas gracias, Clara. Y esto es todo. Marcelo, rector Turiño, la idea era dar una visión global de qué acciones ya tenéis a disposición de las instituciones de ensino superior de Brasil. Estas son unas iniciales pensadas desde nosotros hacia vosotros, pero lo que estamos es siempre abiertos a aquellas ideas, pesquisas, formación o proyectos que vosotros consideréis de interés para las las instituciones de educación superior de Brasil para llevarlas a cabo en sentido inverso. Siempre si son extensibles, si se pueden hacer internacionales, es más fácil que las podamos apoyar. Si son muy locales, es un poco más complejo, aunque a veces también hacemos algunas.
pero la idea siempre es pensar en qué ideas, proyectos puedan beneficiar a vuestras instituciones, pero que no sean exclusivas de Brasil. Aunque, por ejemplo, hay veces que hemos hecho formación específica en portugués, porque también sirve a Brasil y Portugal. Ese tipo de acciones siempre las tomamos en cuenta. Desde MetaRed Global, como han dicho muy bien Clara y Miguel, a vuestra disposición para apoyar cualquier acción que en el desarrollo de la red necesitéis. Muito obrigado. Muito obrigado, Tomás. Obrigado também a Clara e ao Miguel. E, após feitas as falas dos nossos colaboradores da Espanha, passaremos para as apresentações sobre sustentabilidade e começaremos com a professora Luciana Londeiro, que é diretora de pesquisa da Green Office da Universidade de Passo Fundo, que agradeço ter aceitado o nosso convite para participar. Muito obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu estou encantada com as palavras anteriores e entender um pouco mais o que é essa rede. E eu estou aqui hoje para contar um pouquinho para vocês sobre uma experiência que nós tivemos na Universidade de Passo Fundo, que é a minha universidade. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu ver. Um minutinho. Aqui. Estão vendo a apresentação? Normal? Sim? Sim. Tá. Bom, nós implementamos na Universidade de Passo Fundo um Green Office, que é um escritório acadêmico de sustentabilidade. E a minha proposta hoje é trazer para vocês um pouquinho dessa experiência, de como que a gente implementou e que impactos a gente teve na nossa universidade. Bom, a Universidade de Passo Fundo é uma universidade situada no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, perto da UFSM, e temos atualmente 6.000 estudantes, é uma fundação, uma universidade comunitária, tem 7 campos, localizados em 5 cidades diferentes. O campus principal é em Passo Fundo. Bem, a ideia surgiu de um projeto internacional, onde nós precisávamos propor uma pesquisação participativa dentro da universidade. Então, aproveitamos o movimento Green Office, que é um movimento internacional criado por estudantes da Holanda e que nasce em 2010. Aproveitamos a ideia desse movimento para trazer para a nossa universidade com algumas mudanças. Bom, então, esse Green Office, como o nome diz na tradução para português, que é um escritório acadêmico de sustentabilidade, ele é muito focado nos estudantes. Os estudantes são os atores principais. O objetivo é que ele empodere os estudantes nessas temáticas voltadas à sustentabilidade, principalmente as questões da Agenda 2030, as questões de mudanças climáticas, que foram o foco nesses últimos 2 anos de atuação. Bom, o movimento ele teve uma premiação da Unesco em 2015, um prêmio Educação, né, pela Unesco, e atualmente, em 2023, ele tem 71 Green Offices distribuídos no mundo, sendo que o nosso é o primeiro na América Latina e o primeiro no Brasil. Então, a maioria deles está situado lá na Europa, né? Nós temos um no Quênia, um na América Central e o da Universidade de Passo Fundo. Bom, o que aconteceu? Como que a gente começou todo esse processo? Conseguimos apoio da reitoria, obviamente, né? Sem esse apoio nós não conseguiríamos implementar. Conseguimos uma estrutura física para ter a nossa identidade e para ter um ponto de apoio dos estudantes e uma equipe de estudantes motivados em trabalhar com isso. A maioria deles bolsistas, outros estudantes de pós-graduação, alguns estudantes da graduação e alguns professores. Essas são fotos da nossa abertura com a reitoria, né, então, do espaço. E qual que é a característica principal do nosso trabalho? Então, nós temos os estudantes como equipe principal, temos um reconhecimento dentro da estrutura institucional da UPF, então, com apoio de funcionários e da gestão. Temos sempre abertos a estudantes voluntários dentro do nosso espaço físico
E a disponibilidade de financiamento é sempre externa. Eu, como coordenadora do Green Office, então, sempre procuro, a partir de projetos de pesquisa ou de projetos de extensão, trazer verbas para que a gente consiga realmente executar as nossas atividades. Bom, nós, então, nos apoiamos no movimento Green Office, mas também fizemos algumas adaptações. A primeira delas foi montar a nossa estrutura a partir de uma conversa e de uma interação com stakeholders. Ou seja, nós não só pensamos pelos estudantes e por nós, mas nós também identificamos demandas na sociedade que pudessem nos ajudar a entender o contexto, a resolver os problemas. E aí a gente trouxe prefeituras, ONGs, algumas áreas centrais da universidade, como o pessoal da área de saneamento, da estrutura da sustentabilidade, algumas empresas entraram como parceiros, o diretório dos estudantes, para que a gente fizesse reuniões iniciais e conseguisse montar a nossa proposta. Então, aqui temos umas fotos do nosso escritório, do envolvimento dos alunos, sempre com diferentes perspectivas, né? Alunos de graduação, de pós-graduação, temos também interação com alunos do fundamental, então já é um outro nível, um outro tipo de exigência, né? Aqui mais algumas fotos dos nossos escritórios. A nossa equipe, ela é muito itinerante, eu diria assim, né? Então, nós temos pessoas que vêm, trabalham conosco num projeto, saem, se envolvem. Então, uma das principais dificuldades que a gente teve no início era não só ser reconhecido pela instituição, mas ser reconhecidos pelos colegas da instituição, pelos outros professores das outras áreas. Porque uma coisa é, a professora Luciana criou lá um escritório de sustentabilidade, né? Como que ele vai ser incorporado no dia a dia da instituição? Como que os outros professores das outras áreas vão interagir conosco? E a gente conseguiu, com esse tempo de experiência, chegar num nível muito legal. E principalmente porque a gente lançou uma estratégia interessante. Quando conseguimos apoio internacional de recursos financeiros, eu resolvi distribuir esses recursos dentro da universidade. Então, o Green Office, ele teve 3 principais ações estratégicas durante esse tempo. Aprendizagem e engajamento, com várias palestras, minicursos, workshops. Depois eu vou mostrar umas fotos para vocês. Mas a estratégia de engajamento foi essa segunda, que foi... nós conseguimos dar suporte financeiro para pequenos projetos dentro da instituição voltados à sustentabilidade. Então, era um projeto, abrimos editais e os professores concorriam a esses valores. Eram R$3.000 para cada projeto. O projeto deveria ser feito em 6 meses e apresentado num workshop. O que aconteceu com isso? Isso gerou muitos projetos em várias áreas do conhecimento, arquitetura, direito, educação, biologia, engenharia, e todos esses projetos, pequenos projetos, por exemplo, aproveitamento de água da chuva em escola, jardins, hortas comunitárias, livros de arquitetura voltados ao futuro das cidades. Então, muitas coisas foram feitas. E isso fez com que os colegas começassem a conversar de forma multidisciplinar sobre sustentabilidade e se encontrar nesses workshops. E também consolidou a ideia do Green Office na universidade toda. E aí, por fim, também nós temos estratégias de comunicação. Uma coisa que a gente fez, a gente incorporou a ideia de fazer os indicadores do Green Metric dentro da universidade. Para vocês terem uma ideia, quando começamos em 2021, nós éramos a universidade número 461 no ranking mundial de sustentabilidade. Esse ano, nós ficamos em 2º lugar no Rio Grande do Sul, em 11º no Brasil e 250 no mundo. Então, nós melhoramos 210 posições em 2 anos, a partir das ações do Green Office. Então, aqui eu tenho algumas fotos
de viagens que a gente fez divulgando o Green Office, da equipe na ONU. Então, sempre que possível, eu envolvo os alunos, levo eles junto, apresentações internacionais sobre os nossos resultados, palestras dentro da instituição, trazendo estudantes das mais variadas áreas, participação em eventos de outros professores, a gente vai lá, palestras no ensino fundamental, que também é foco nosso, assim, de trazer o aluno já para um olhar dentro da sustentabilidade, e também envolvimento com as escolas na região. Uma atividade que nós fizemos e foi muito positiva foi uma gincana de ODS, porque um dos objetivos era fazer com que o ODS começasse a ser discutido dentro da instituição e visto sobre diversos olhares. E aí a gente realizou essa gincana, teve cerca de 100 alunos participando durante uma semana com atividades voltadas à incorporação dos ODS no seu dia a dia. A rede social, então, nós temos, quem quiser nos seguir, é só anotar ali o nosso endereço. A rede social é algo muito atuante, nós temos uma equipe a equipe dos alunos que produz material, estuda e divulga ações, divulga datas, divulga todas as questões voltadas à sustentabilidade. Temos também uma página onde tem várias informações sobre as nossas atividades, sobre os projetos que a gente financiou. E estou aqui cronometrando meu tempo, né? 0 minuto, deu certinho agora. Mas para finalizar, eu queria dizer assim que realmente foi muito interessante e a gente queria muito impactar internamente na universidade, né? E a gente conseguiu, mas a gente também queria impactar externo. E quando eu tenho um convite para poder apresentar um pouco isso, eu tenho muito prazer de trazer, porque eu acho que quanto mais a gente puder ter outras universidades com sistemas semelhantes a esses, com essa criação de Green Offices, né, como a Universidade de Santa Maria está começando as discussões para implementar, temos uma outra universidade em Minas Gerais também que nos procurou. Esse eu acho que é um impacto extremamente importante, porque nós podemos realmente crescer em redes. Então, eu acho que essa estratégia também pode ser muito pertinente para a rede de vocês, né? Para a nossa rede, já vou me colocar junto aqui, e conseguimos certamente fortalecer as ações da universidade e melhorar muito a visibilidade das ações voltadas à sustentabilidade. Muito obrigado, e eu corri para realmente ficar dentro dos meus 10 minutos. Mas estou à disposição aí. Obrigado, professora Luciana. Foi um prazer para todos nós vermos a sua apresentação. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para a professora Júlia Seixas, que é pró-reitora da Universidade Nova de Lisboa e a secretária executiva da Meta Rede S Portugal. Então, muito boa tarde para mim, bom dia para vocês. É com imenso gosto que eu estou aqui nesta apresentação. Muito obrigado por me terem convidado. Eu realmente acho que falar em língua portuguesa na Meta-Rede é um privilégio, porque normalmente nós ouvimos muito espanhol, por isso hoje é o nosso domínio da língua portuguesa e tenho muito gosto em fazer esta apresentação. Eu vou aqui compartilhar o meu ecrã. Só um momento. Penso que estarão vendo. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação, mas vou dar aqui um enquadramento. A Meta-Rede em Portugal, estamos ainda na fase de organizar esta Meta-Rede, eu já vou explicar adiante porquê, e estamos pensando que será viável fazer o seu lançamento oficial no primeiro trimestre de 2024. Assim, eu não tenho propriamente uma apresentação da Meta-Rede e, portanto, eu vou fazer aqui uma apresentação brevíssima do que é que significa a sustentabilidade na Universidade Nova de Lisboa e depois tenho também alguns slides sobre a rede de campus sustentável e já vão perceber como é que tudo junta no fim para o objetivo da Meta-Rede. Para quem não conhece a Universidade Nova de Lisboa, ela está sediada, como o próprio nome indica, em Lisboa.
mas está inserida em diversas geografias. A primeira ou uma delas é um consórcio que a Universidade Nova de Lisboa tem com a Universidade do Algarve e a Universidade de Évora, são todas as universidades a sul do Rio Tejo, e com ela nós constituímos uma associação que se chama a Universidade Campus Sul. Com base neste consórcio, nós desenvolvemos, por exemplo, os novos programas de ensino, em parceria com estas duas universidades, em áreas que são complementares, e projetos de investigação são muito incentivados também para serem feitos neste consórcio. O ano passado abrimos o primeiro campus na Universidade, do primeiro campus da Nova, no Cairo. É um acordo que temos com o governo do Egito para estender 5 licenciaturas que foram escolhidas pelo Egito e que nós conferimos aqui neste campus pela primeira vez. É um campus absolutamente novo, junto com outras universidades europeias que estão lá localizadas. Também, no âmbito da política europeia, há uma figura que são as alianças de universidades. Então, a Nova pertence a esta universidade chamada Universidade Europeia Eutópia, juntamente com universidades de Espanha, a Pompeu Fabra em Barcelona, de França, Cergy Paris, a Universidade Livre da Bélgica, Warwick, no Reino Unido, e assim sucessivamente. Não vou dizer os nomes todos para não... Portanto, temos aqui várias geografias em que a Nova se situa. Em Lisboa, nós temos um campus relativamente grande, com mais de 800 mil metros quadrados, e que se distribui por 9 escolas mais a reitoria. Portanto, estes pontos que aqui estão são as várias faculdades. Para quem conhece Lisboa, aqui temos o Rio Tejo, aqui temos a Margem Sul, o Cristo Rei, o nosso Cristo Rei, e a Faculdade de Ciência e Tecnologia, que é a maior faculdade da Universidade Nova, está situada aqui numa área bastante grande. Entretanto, temos aqui as outras faculdades aqui. Portanto, é uma universidade com faculdades na área das engenharias, do direito, de ciências sociais, de ciências de dados, medicina, economia e gestão, etc. Alguns números para vocês conhecerem aqui a universidade. A população total anda em um pouco mais de 28 mil pessoas, cerca de 25 mil são estudantes, e destes 23% são estudantes internacionais. Aqui da América Latina temos muitos brasileiros, muitos estudantes do Brasil, sobretudo em mestrado, cerca de mil estudantes, não chega. Então, a sustentabilidade, o que é que ela significa? Como é que ela tem vindo a consolidar-se? Eu, para além de ser professora na Faculdade de Ciência e Tecnologia, sou desde novembro de 2021 pró-reitora para a área da sustentabilidade, não é há muito tempo. E por isso, uma das primeiras ideias ou primeiras noções que eu tive que ter é o que é que a universidade, a equipa reitoral, os diretores das várias faculdades entendem e que valor dão à sustentabilidade. Bom, essa foi uma das primeiras conversas que eu tive que ter com as lideranças da universidade e, na verdade, nós chegamos à conclusão que a sustentabilidade devia, de facto, constituir um pilar estratégico muito importante para a Universidade Nova de Lisboa e trabalhar em função disso. E isto porquê? Porque a leitura que nós fazemos do mundo que nos rodeia, da sociedade ou do mundo das empresas, muito embora às vezes a agenda esteja ocupada com outros temas, nós verificamos que há uma corrida de fundo em que a sustentabilidade está a ser a força motriz das organizações e das políticas públicas ao longo deste século. Então, a universidade não pode sair fora deste caminho que nós estamos interpretando. E, portanto, nós temos como quadro de referência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e devemos entender que a universidade deve liderar esta mudança. E muitas vezes não é isso que nós vemos. Pelo menos em Portugal, vemos algumas empresas muito mais arrojadas, com estratégias bem ambiciosas em matéria de sustentabilidade, e as universidades um pouco fechadas sobre si próprias naquilo que é a sua tarefa
as suas missões mais tradicionais. Então, a Universidade Nova de Lisboa compreendeu que a universidade deve liderar, de facto, esta mudança. Como é que nós queremos evoluir na Universidade Nova de Lisboa sobre a sustentabilidade? Deve estar assumida pelas várias lideranças. O que é que isto significa? O reitor e os diretores das unidades orgânicas, ou seja, das diversas escolas da universidade. Deve ser apreendida e adotada por toda a comunidade, não é apenas uma questão de staff para tratar dos resíduos e da energia e da água, mas deve ser apreendida por toda a gente, estudantes, professores, investigadores. Ela deve ser sistémica, ou seja, deve atuar em todos os domínios daquilo que é a atuação da universidade. Eu já tenho um slide mostrando isso. E deve estar disponível para ser transformadora. Nós sabemos que o caminho pode-se fazer com passos muito pequeninos, ou podemos ser um pouco mais arrojados e ter passos um pouco mais transformadores, porque às vezes os passos pequeninos são demasiado lentos para nós evoluirmos da forma como queremos evoluir. Deve ser inclusiva e intergeracional. Este é um tema muito importante, que nós não trabalhamos, a parte inclusiva, da Universidade Inclusiva, estamos trabalhando, mas a componente intergeracional, nós precisamos, na Universidade Nova, trabalhar um pouco este tema. E uma coisa muito simples é, por exemplo, os órgãos de governo das universidades, como de conselhos de administração de empresas, não têm, por exemplo, ou é muito curto aquilo que têm, a participação dos estudantes e das novas gerações. E, na verdade, nós consideramos que isto é um problema, porque nas lideranças normalmente estão pessoas com 40, 50 e 60 anos, em que a percepção que têm do mundo é muito diferente daquela que tem, naturalmente, um jovem de 20 ou de 30 anos. E a verdade é que são essas pessoas mais velhas que estão tomando as rédeas e a direção da organização, que vai impactar de facto nos mais jovens. Então nós pensamos que devemos dar aqui algum espaço de discussão e de decisão também aos jovens. Como eu disse, o quadro de referência são os ODS, e a abordagem que nós entendemos para a universidade tem a ver a chamada Whole Institution Approach, a abordagem a toda a instituição. Na prática, o que é que isto significa? Nós temos 3 missões: a missão do ensino e da formação. A formação aqui é a formação ao longo da vida, a investigação e o desenvolvimento, e a criação de valor e impacto societal. A nova é que sistematicamente, ano após ano, identificada como uma universidade muito empreendedora. Em Portugal estamos no top 3 e na Europa estamos no top 10. E então significa isto que os estudantes que se formam aqui na universidade, ainda no seu percurso ou logo a seguir, fazem startups, e nós temos todo um processo de suporte ao desenvolvimento de spin-offs e depois de startups. E depois, claro, as infraestruturas e os serviços, que é muito importante. Então, o nosso objetivo é maximizar o impacto positivo da Nova na sustentabilizar e reduzir o impacto negativo. Este é o enquadro geral. Como é que nós fazemos isto? Eu aqui vou gastar 2 ou 3 minutos para dizer 2 ou 3 coisas. Portanto, esta figura pretende demonstrar como é que todas as componentes das diversas comunidades da universidade estão engajadas com o tema da sustentabilidade. Primeiro, o reitor. Há aqui um núcleo que é constituído pelo reitor e por mim própria, em que nós temos aqui uma determinada visão, decidimos uma determinada linha de trabalho, e esta linha de trabalho é discutida sempre para a equipa reitoral, os meus colegas das outras áreas, e também no Colégio de Diretores. O Colégio de Diretores é uma reunião que há mensal com todos os diretores das várias faculdades. Então, tudo o que nós aqui discutimos, nós discutimos em sede de direção das várias escolas, para garantir que há uma liderança e uma decisão, que seja para desenvolver projetos e trabalhos específicos, seja para tomar decisões. A última foi, por exemplo, até daqui a 2 anos, 1 ano e meio, vamos ter que reduzir em 30% o consumo de papel, e isto é uma decisão dos diretores.
porque você se garante esta decisão ao nível das lideranças, depois não há como fugir quando você trabalha com os processos mais funcionais, não é? Com o economato e com os professores que vão ter que reduzir, vão ter que entender que é possível, já a escola, uma ou duas escolas que fazem isso, por exemplo, muitos dos exames que são feitos em papel, há software e há plataformas seguras em que você pode fazer um exame sem qualquer problema. E aí as plataformas estão disponíveis, não há como não reduzir o consumo de papel. É só um exemplo. Em termos de governo da sustentabilidade, nós temos o chamado Nova for the Globe, que é uma plataforma entendida como uma plataforma estratégica. Estas plataformas estratégicas, há 3 na Universidade Nova, a da sustentabilidade é só uma, é considerada, está contida nos estatutos da universidade, e esta plataforma tem 2 conselhos, o Conselho Académico, constituído por 10 pessoas, e o Conselho Operacional, constituído por 12 pessoas. O Conselho Académico estão representadas uma pessoa de cada faculdade, da componente académica, ou professor ou investigador. Tipicamente é um professor. E temos também um estudante, um representante de um estudante de uma das escolas. No Conselho Operacional já estão representados uma pessoa do staff de cada faculdade, mais uma pessoa dos serviços de ação social, mais uma pessoa da reitoria e um estudante. Então, este grupo, esta plataforma, o Conselho Académico, nós conversamos mais sobre a estratégia de como é que, relativamente à sustentabilidade, por onde é que devemos caminhar, quais são as nossas prioridades e como é que nós devemos desenhar esta estratégia para implementar em cada escola. O facto de ter representantes das várias escolas trazem a realidade de cada escola, o seu potencial e as suas limitações. No Conselho Operacional, tratamos coisas mais operacionais. Informação, por exemplo, recolha de informação sobre consumos de energia ou de resíduos ou de água, ou o que for, é muito com este Conselho Operacional. Então, trabalhamos muito em associação. Depois, há todo um conjunto de grupos de trabalho, por exemplo, na área da educação, um dos grupos de trabalho é, por exemplo, dedicado a um processo para nós identificarmos das disciplinas, das unidades curriculares que nós fornecemos, como é que estão representados o ensino dos vários ODS, porque não tínhamos ideia nenhuma sobre o assunto. Eu só estou a dar alguns exemplos. Aqui na parte de investigação, em que temos investigadores, então nós temos vários grupos de trabalho, um sobre laboratórios de química e de medicina, por exemplo, que estamos a trabalhar no sentido de obtermos a sua certificação como laboratórios Green Labs. Ou temos, por exemplo, este ano nós fizemos pela primeira vez uma iniciativa em que demos formação aos investigadores que se inscreveram para aprenderem a fazer narrativas de impacto. Normalmente um investigador faz os seus artigos científicos e publica nas revistas científicas, mas ficamos sem saber qual é o impacto daquela investigação na sociedade. Então, nós estamos a trabalhar muito essa interface para os investigadores saírem um pouco da sua área muito restrita de investigação e conseguirem compreender a forma como fazem storytelling da sua investigação e que tenha impacto na vida do dia-a-dia da sociedade, das empresas, o que for. Depois, aqui no grupo do staff de serviços e operações, temos vários grupos de trabalho, um dedicado à implementação de uma política que foi aprovada em colégios de diretores de uma gestão de resíduos com o objetivo de ser zero waste, dedicado, por exemplo, às compras públicas ecológicas, dedicado à mobilidade sustentável. Nós não fazíamos ideia, e neste momento ainda não fazemos, porque já fizemos um inquérito bem grande e estamos trabalhando os dados. Portanto, nós em alguma forma conseguimos ter aqui uma articulação entre grupos de trabalho de professores, investigadores, staff e estudantes. Temos aqui o Nova Ágora, que é um fórum de estudantes que discutem agendas de sustentabilidade que depois nos fazem passar, e é deste Nova Ágora que sai o representante que está aqui do Conselho Académico e do Conselho Operacional. Tudo isto articulado
com os respectivos diretores. Então, a coisa tem funcionado bem. Eu penso que já estou a gastar muito tempo. Só para vos dar nota que nós atualmente estamos a arrancar com um projeto muito ambicioso. A Universidade tem alguma informação sobre as emissões de CO2 de âmbito 1 e âmbito 2 relacionadas com a energia, que são esta evolução 2019, 20, 21, 22. As cores têm que ver com as diferentes faculdades da Universidade, mas não temos ideia nenhuma sobre as emissões do âmbito 3. Então, este projeto, aquilo que pretende é desenvolver todo o trabalho de base para que, em junho de 2025, consigamos ter um roteiro para a neutralidade e resiliência climática da Universidade Nova de Lisboa e consigamos anunciar um objetivo de neutralidade para um determinado ano. E, portanto, estamos trabalhando neste âmbito com todas as faculdades. Bom, se nos quiserem visitar, temos aqui este site, sustainability.unl.pt, é muito fácil para vocês nos verem. Então, e a MetaRede S? Como eu estava dizendo, quer dizer, quando eu vim da Universidade de Múrcia e para dinamizar esta MetaRede, e falei com muitas pessoas, rapidamente cheguei a uma rede que já existe em Portugal, que é a Rede Campus Sustentável, que eu vou apresentar alguns slides sobre esta rede. E então o que nós estamos a fazer, e já tive uma reunião, só eu e pessoas da Rede Campus Sustentável. No dia 28 de novembro tivemos uma reunião também com o Tomás, em Coimbra, e agora já está marcada uma nova reunião comigo e com o Conselho Executivo desta Rede Campus Sustentável para janeiro. Precisamente para definirmos um modelo de colaboração, porque não faz sentido a Universidade Nova estar a criar uma rede de instituições de ensino superior quando já existe esta rede Campus Sustentável, que é uma rede de instituições de ensino superior. Foi fundada em 2018, hoje tem 315 membros de pessoas, que correspondem a 38 instituições de ensino superior, portanto, é uma rede já bastante vasta. É uma plataforma de cooperação entre membros das diversas instituições de ensino superior e o objetivo é influenciar que cada um que esteja a trabalhar nesta rede possa ter os recursos para influenciar as respectivas escolas na adoção de políticas de sustentabilidade alinhadas com a Agenda 2030. A lógica aqui é muita cooperação entre as várias instituições de ensino superior e haver, através de troca de experiências e de conhecimento. Neste momento, esta rede tem 33639 grupos de trabalho que cobrem coisas como igualdade de género, eficiência hídrica, cidades e comunidades, a economia circular e gestão de resíduos, eficiência energética, enfim, uma série de temas que são constituídos grupos de trabalho com pessoas de várias instituições do ensino superior. Todos os anos tem uma conferência, a Conferência Anual do Campus Sustentável, não falhou desde 2018 até hoje, e começa a produzir relatórios de trabalho. Por exemplo, um primeiro diagnóstico sobre a implementação da sustentabilidade do ensino superior, isto é com base em inquéritos às instituições de ensino superior, outro sobre a mobilidade, que é um tema que foi desenvolvido aqui pelo Grupo da Mobilidade. Este ano começaram a produzir uma newsletter que sai 2 vezes por ano, que é uma forma também de divulgar práticas. Portanto, eles têm muitas iniciativas, sobretudo sob a forma de troca de experiências. Portanto, a lógica é webinars sobre reutilização da água, sobre os desafios da alimentação, sobre o aproveitamento de águas pluviais, coisas muito técnicas e coisas mais lá. A reutilização de águas cinzentas, por exemplo. Enfim, a lógica é sempre, cada vez que há uma escola que implementou um projeto e que quer partilhar esse projeto, contacta a Rede Campus Sustentável, que organiza um webinar, é divulgado e as pessoas assistem. Portanto, essencialmente é uma troca de partilhas. Em 2019, muitas universidades assinaram uma carta de compromisso das suas instituições. A Nova também aqui está presente
E, portanto, isto só para vos dizer que nós estamos num ponto em que estamos a aliar, digamos, portanto, o objetivo que me foi colocado como secretária executiva da MetaRedes, com o objetivo que a MetaRedes tem, mas fazê-lo em associação com esta rede Campos Sustentável, porque não podemos estar a replicar, nós não somos um país... Somos um país bem pequeno, agora pensando no Brasil, somos um país minúsculo e então não vale a pena e é muito, nem iria funcionar estarmos a repetir. Então, esse é o nosso, digamos, as nossas ideias e o nosso plano. Eu penso que em janeiro vamos ter capacidade e oportunidade para percebermos o modelo de cooperação. Vamos depois estruturar este modelo e enviar para o Tomás, e se for preciso falamos novamente com o Tomás, e ver se até janeiro, fevereiro ou março fazemos o lançamento da MetaRedes, que vai ser aqui numa colaboração com esta rede Campos Sustentável. Eu acho que falei demais, peço desculpa, mas agora já acabei. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Júlia. Então, feitas as apresentações sobre sustentabilidade, eu gostaria de apresentar os nossos grupos de trabalho. Aí eu pediria para o Miguel... Marcelo, Sí. quería hacer un comentario sobre lo que ha dicho profesora Julia, por ampliar esa información. Efectivamente, la colaboración desde MetaRed con redes ya existentes es absolutamente posible y deseable. En el caso de Portugal había esta red de campus sustentable que ya existía, pero en otros países encontramos, en Chile, por ejemplo, estamos colaborando con Ariusa, con redes de sustentabilidad ya existentes. Uno piensa, pues si colaboras con redes ya existentes, ¿qué aporta MetaRed? Lo que aportamos es la colaboración internacional, la dimensión internacional. E incluso, por supuesto, colaborando con estas redes sin perder para nada su visión, su protagonismo. Lo que queremos desde MetaRed es ayudar a las universidades y si instituciones de educación superior. Y si es a través de redes existentes, también estamos abiertos a colaborar, a financiar proyectos que puedan participar. Por lo tanto, si dentro de Brasil, del conjunto de instituciones de educación superior de Brasil, en algún momento se considera que puede ser de interés hablar o colaborar con alguna red, pues a través de Reitor Turiño, a través de Marcelo, encantado en hacerlo, con toda su visibilidad, incluso, si llegado el caso, financiando acciones que nos puedan apoyar y sin mayor protagonismo, totalmente abiertos. Y luego tenía una pregunta para profesora Luciana Londero, porque he visto su presentación que en la Universidad de Paso Fundo también hay funcionarios específicos de la universidad colaborando en la Green Office. Quería saber qué dotación tienen, qué recursos hay, y preguntar si en el conjunto de instituciones de educación superior de Brasil es común ya que existan unidades con funcionarios para apoyar los temas de sustentabilidad o si al revés es algo poco común. Com prazer, professor. Boa pergunta. Bem, na verdade, quando eu digo apoio e suporte dos funcionários, é um apoio... eu não tenho funcionários dentro do Green Office, são alunos e estagiários e eu e outra professora como coordenadoras. Mas quando a gente precisa, por exemplo, fazer uma reportagem, publicar alguma coisa, o marketing está lá e nos ajuda e faz isso, né? Quando a gente precisa, deixa eu ver, algum contato com a reitoria, alguma coisa assim, a gente sempre tem esses apoios dos funcionários, mas nós não temos funcionários para nós. E a outra questão é, a universidade, ela é muito grata pelo Green Office, mas ela não nos dá suporte financeiro, ela nos dá o reconhecimento, mas a gente não tem, né? Agora eu e outra colega conseguimos hora de extensão, porque a gente percebeu que o Green Office ele tem ações muito de pesquisa e extensão e ensino, então mas a gente não tem esse reconhecimento financeiro.
A ideia sempre é tentar buscar a partir de projetos internacionais ou projetos nacionais com o CNPq, que a gente consiga realmente justificar uma pesquisa a partir das nossas ações. Gracias, porque nuestra visión no conocemos. Brasil es enorme, Brasil es un continente, y cuando hablamos de instituciones de educación superior de Brasil, pues hay de todo tipo, públicas, privadas, federales, será complicado. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de MetaRed Tecnologías, sí que podemos adivinar que el 100% de las instituciones de educación superior tienen una unidad de tecnologías con personas a tiempo completo. Cuando hablamos de MetaRed Emprendimiento, el porcentaje baja mucho. En nuestra red iberoamericana, quizá un 50% de las universidades tienen unidad de emprendimiento con personas a tiempo completo. Cuando hablamos de sustentabilidad en sentido amplio, baja todavía más. Hoy por hoy es un tema muy nuevo. Solo, por ejemplo, en España, que conozco mejor, pues podríamos hablar de un 30, un 40% de universidades que tienen personal específico, decimos en España funcionario, quiere decir que son empleados públicos, no becarios, no profesores a tiempo parcial que dedican investigación. Entonces, parte de la pesquisa que estamos lanzando dentro de los indicadores de sustentabilidad es conocer cómo es la realidad de las universidades brasileras. E era por isso a pergunta. Muchas gracias, Luciana. Eu agradeço. Eu só queria fazer mais um comentário, professor. O que nós temos no Brasil, de forma mais consolidada, são os escritórios de sustentabilidade que trabalham com a sustentabilidade da universidade em termos de campus, né, de ações voltadas à gestão de resíduos, de água, né, decisões de infraestrutura do campus. O Green Office, ele tem um foco diferente, né? Então, ele foca nas atividades principais da universidade em termos de pesquisa, extensão e ensino. Então, talvez por isso também seja uma justificativa, né? Ele acaba sendo um setor novo dentro da instituição. Obrigada. Obrigado. Desculpa, Marcelo, continuamos. Sem problema, Tomás, foi muito importante a sua participação agora, assim como a própria resposta da professora Luciana. Então, eu gostaria de pedir ao Miguel para colocar a nossa apresentação, por favor. Não se vê, Miguel. Voy a intentarlo para. Agora sim. Então, como dito no início, muito obrigado, Miguel. A MetaRedes Brasil, ela tem como reitor-presidente o professor Emmanuel Torini, da UFPA, e eu como secretário executivo, que também sou da UFPA. Então, eu vou apresentar para vocês os 3 grupos de trabalhos, sendo que o primeiro grupo de trabalho, ele tem como coordenador o professor Hans Michael van Bellen, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, o qual eu passo a palavra para fazer sua apresentação. Bem, bom dia a todos. Eu acho que agora eu posso falar bom dia para todos, porque tanto no Brasil quanto em Portugal, quanto na Espanha, a gente já passou do meio-dia, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui nessa reunião de lançamento da MetaRede S aqui no Brasil, especificamente. Eu cumprimento a todas as pessoas que estão fazendo parte dessa sessão, especialmente ao nosso presidente, reitor, professor Emmanuel Torini, da Federal do Pará. Eu vou fazer uma apresentação bastante breve, porque a ideia, e eu acho que a gente está conseguindo cumprir essa ideia, de conhecer um pouquinho os membros da MetaRede fora do Brasil e apresentar um pouquinho dos eixos que a gente vai trabalhar aqui a partir da nossa perspectiva pessoal e profissional de atuação dentro das universidades, né? A gente está no momento inicial dessa MetaRede aqui no Brasil, a gente está estruturando esse trabalho e, como o professor Marcelo já colocou, a gente estruturou isso em cima de 3 grupos de trabalho que vão trabalhar linhas estratégicas específicas. Obviamente, existem cruzamento entre essas linhas específicas, assim, né? E a ideia, óbvio, eu estou encabeçando
esse grupo de trabalho que está exposto aí em tela, né, grupo de trabalho de indicadores, mas a ideia não é a atuação unicamente na Universidade Federal de Santa Catarina, como não é na Universidade Federal de Santa Maria, como não é da Universidade Federal do Pará, mas a ideia é de ampliar, né, esse trabalho de consolidação de meta-rede a partir desse grupo de trabalho, trazendo outras instituições para junto assim, desse esforço. Né? Então, me apresentando assim, muito rapidamente, se puder passar para o seguinte slide, Miguel, isso, né? Então, como o Marcelo colocou, meu nome é Hans Michael, eu sou brasileiro, tá, gente? Eu não sou alemão, eu sou descendente de holandês, mas eu sou brasileiro. Eu trabalho no Departamento de Engenharia do Conhecimento aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, aqui no sul do Brasil, e eu atuo nos 2 programas de pós-graduação relacionados, né, que é o programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento e o programa de pós-graduação em Contabilidade. A minha atuação específica tem sido há bastante tempo, né, até antes de a gente estar discutindo aí o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, tem sido na discussão de indicadores e indicadores particularmente relacionados à sustentabilidade, né? Então, a atuação nossa enquanto grupo de pesquisa, né, enquanto grupo de pesquisa dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, tem sido muito nessa lógica de olhar para indicadores de sustentabilidade. À medida que a gente avançou nesse olhar de indicadores de sustentabilidade, a gente veio trazendo junto a discussão de governança, porque a gente já começa a olhar para as organizações de uma determinada maneira no sentido da sua gestão, né? Então, essa ideia de governança é muito importante quando a gente vai trabalhar a sustentabilidade numa perspectiva de uma gestão otimizada para como, eu acho que como até a professora Júlia colocou, e essa ideia de compartilhar sempre é muito interessante, de você conseguir fazer avançar no sentido de melhorar o que a gente faz bem e diminuir o impacto que a gente tem de negativo. Então, a gente começou a trabalhar também com indicadores de governança e avaliação de políticas públicas, né? Sempre o pano de fundo era a discussão de desenvolvimento sustentável, voltando aí para essa perspectiva de sustentabilidade, obviamente bebendo bastante na literatura e todas as práticas que a gente viu se encaminhando aí para a responsabilidade social e ambiental. E hoje, né, em pleno 2023, eu acho que tem um detalhe importante, né? A gente está mais próximo do fim da Agenda 2030 do que do início, né? A gente já passou desse momento, toda essa discussão mais recente de ESG ou ASG, né, independente do termo que a gente utilize, né? Então, esse é o foco assim, de trabalho que a gente vem tocando. E a perspectiva de colaborar nessa rede, né, estou encabeçando um pouquinho esse grupo específico de indicadores, é nas 2 linhas estratégicas que estão colocadas ali no próximo slide, né, que se puder colocar em tela aí, o Miguel, daí a gente consegue apresentar para o resto do pessoal, exatamente esse aí. Né? A ideia, né, eu vou ler aqui, depois vou explicar um pouquinho, né, de incorporar critérios ambientais, sociais e de boa governança na tomada de decisões sobre a gestão universitária, alinhando os recursos e políticas universitárias com a Agenda 2030 e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Né? Então, essa perspectiva de indicadores é de a gente ter, quando eu falo incorporar critérios ambientais, sociais e de boa governança, a gente ter os indicadores relacionados a cada uma dessas dimensões, né, de alguma maneira sendo utilizados para melhorar a gestão universitária no sentido do atingimento das metas que estão estabelecidas na Agenda 2030. Né? Então, a linha específica que a gente está pensando, eu não desenvolver muito nessa apresentação, porque eu entendo que é mais um momento de a gente dar uma abertura para a meta-rede aqui no Brasil. A linha de trabalho que eu tenho pensado no grupo de indicadores e que a gente tem desenvolvido já paralelamente na pesquisa, mas agora é trazer para próximo da discussão universitária, é essa ideia de indicadores de sustentabilidade. Eu acho que foi colocado ali pela... eu acho que foi a Clara, né, que colocou. Eu posso me enganar, então peço desculpas, e por isso que essas reuniões são importantes, porque a gente começa a conhecer cada uma das pessoas. Então, tenho bastante interesse no que foi desenvolvido na meta-rede aí, nesse levantamento de indicadores, porque a ideia que a gente tem por aqui é justamente ter esse olhar sobre o nosso conjunto de instituições de ensino superior para identificar esse conjunto de indicadores e não necessariamente estar criando novos, mas tentar fazer uma adaptação desses indicadores no sentido de ganhar legitimidade, de conseguir trabalhar isso na perspectiva de gestão
na medida que eles forem utilizados como indicadores que permitam comparabilidade no tempo, comparabilidade no espaço, para a gente comparar com outras experiências que a gente tem, tanto no Brasil quanto para fora do Brasil, que essa eu acho que é um grande benefício que a rede nos oferece. A rede nos oferece a possibilidade de a gente olhar para essas experiências, né? Então, estava assistindo a apresentação da Universidade de Nova Lisboa, fiquei bastante impressionado no estágio, né, de organização, de governança que o pessoal ali está conseguindo estabelecer naquela universidade, né? E a segunda linha estratégica, que é muito voltada para a prática, né? Eu sou engenheiro de formação, eu sempre brinco, então eu tenho uma preocupação acadêmica, mas eu tenho uma preocupação muito de levar o movimento, né? De provocar o movimento dentro das instituições, é a gente reforçar a colaboração, esse intercâmbio, identificando as boas práticas, para que, a partir dessa identificação, a gente consiga ter estabelecido um conjunto de banco, um repositório de boas práticas que sirvam para o conjunto de instituições. Eu acho que a gente não precisa reinventar a roda, a gente está falando de muita gente com bastante experiência, então já foi colocado aqui pelo Tomás essa perspectiva de você trazer para dentro do movimento outras redes, outros movimentos. Então, essa ideia de colaboração solidária, eu acho que é bastante assim, importante. Então, essas são as duas linhas estratégicas assim que a gente vem tentando desenvolver. Eu tenho um próximo slide aqui, e eu prometi para o Marcelo que eu ia ficar dentro do meu tempo, só de expor, assim, né? Mas fico sempre à disposição. Eu acho que esse é um primeiro encontro, acho que de muitos que virão pela frente. Os contatos, né? Então, a gente tem lá o site do nosso grupo de pesquisa, do Observatório, se você puder colocar, o Miguel, que é o próximo slide ali, né? A gente tem o nosso grupo de pesquisa ali, aqui a página, mas a gente também está no Facebook, Instagram, Twitter, mas o mais importante, eu acho que continua sendo o e-mail, o contato pessoal, essa troca aí, para a gente poder conversar, né? Fico muito feliz com essa primeira reunião, acho que é uma possibilidade, já vislumbrei, né, olhando toda essa conversa, assim, várias coisas que a gente pode conversar e nessa conversa aprender bastante com os colegas que estão na rede aqui com a gente, assim, além dos que estão aqui no Brasil, né, como a Isabel e o Lucas, que vão falar em seguida, assim, sobre os dois outros grupos de trabalho. Muito obrigado aí, um forte abraço a todos vocês. Obrigado, Hans. Então, eu gostaria de apresentar o nosso segundo grupo de trabalho, que é o de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2030, que tem como coordenador o professor Lucas Veiga Ávila, da Universidade Federal de Santa Maria. Lucas. Perfeito, muito obrigado, Marcelo. É um prazer fazer parte aqui da MetaRed. Inicialmente, gostaria de saudar a todas as autoridades e parceiros aqui desse importante encontro, que seja o primeiro de muitos, para essa construção tão importante que é a sustentabilidade nas universidades. Então, todas as conexões que aqui já foram expostas, especialmente pelo Green Office, pela professora Júlia de Portugal, pela equipe da MetaRed, que trouxe já mini-cursos e cursos, só demonstra a importância de trabalhar em rede, e que as universidades possam trabalhar juntos e aprender, né? Eu acho que penso que a sustentabilidade colaborativa é um dos caminhos aí para fortalecer os nossos indicadores, nossos resultados. Então, a minha área de formação é na área de gestão, administração. Eu atuo na universidade, em 2 programas de pós, com foco em sustentabilidade, no de produção e de contábeis, e tem algumas conexões aí com outras redes também, que é a ECR, USBR, e também uma rede que tem esse foco, que é o Gearbras ScienceNet. Faço parte da comissão de implementação da Agenda 2030 na UFSM, e também estamos dando início às tratativas para a implementação do Green Office, também na UFSM. Então, esse GT, no próximo slide, a gente apresenta mais detalhes, mas vamos trabalhar com 3 linhas. Se o Miguel puder apresentar. A primeira linha trabalha o contexto da definição da estrutura organizacional, governança, papéis e funções dos responsáveis pela responsabilidade social universitária. A partir desse escopo, estabelece aqui algumas questões iniciais, são proposições,
de talvez estabelecer um comitê executivo multidisciplinar para liderar essas questões e deixar talvez mais claro, né, o contexto e os papéis que poderão ser desenvolvidos nas instituições, contribuir na identificação de líderes para promover papéis, até a professora Júlia expôs como um dos mecanismos lá da Nova Lisboa. Eu acho que essa conexão é importante, ter essa expertise. A próxima linha que está exposta no slide, no próximo slide, traz o contexto da criação do ecossistema de alianças como agentes chaves da sociedade, universidade, empresa, setor público, ONGs, parques científicos e tecnológicos, no sentido de trabalhar a realização de projetos conjuntos, né? Então, o objetivo é a criação de um ecossistema em projetos conjuntos, seja ele para estabelecer essa colaboração, captar recursos, né, fortalecer a sustentabilidade entre as parceiras, desenvolver ações de pesquisa colaborativa e inovação sustentável, com o objetivo de fomentar a pesquisa aplicada, inovação em conjunto. Penso que também esse é um dos pontos que poderá ser melhor delineado a partir dos objetivos da rede, mas é uma ideia inicial. E, por fim, no próximo slide, temos a última linha, que é facilitar a transferência científica sobre questões ambientais, sociais e de governança e sustentabilidade para o tecido econômico local e regional, né? Então, entende-se que a educação empresarial sustentável, com o objetivo de integrar, né, esses conceitos, né, e facilitar a transferência, né, seja ela de conhecimento, seja ela de projetos, isso possibilita que outras instituições possam, né, agregar e, principalmente, a impulsionar a sustentabilidade dentro das IES. Essas são as 3 linhas iniciais que fazem parte do GT de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030. Penso que estamos em praticamente 2024, como o professor Hans já comentou, já ultrapassamos boa parte da agenda, mas prospectamos aí, talvez temos uma agenda 2050 aí que foi tão delineada na última COP, né, e outras ações da ONU. Então, fico muito feliz de fazer parte aqui, o reitor da Universidade Federal de Santa Maria, o professor Luciano Schuch, né, gostaria de mandou saudações e parabenizar. Ele não pôde estar presente, mas é um parceiro aí da rede. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Então, eu passo a palavra para a professora Isabel Cabral, da UFPA, que vai apresentar o nosso último grupo de trabalho, que é de boas práticas em ESG. Boa tarde a todos e todas. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar neste grupo, que é de grande aprendizagem, com certeza. E, conforme o professor Valinotto falou, eu vou atuar nesse grupo de GT de boas práticas em ESG. Quando comecei a ler sobre o assunto, vi que já venho participando, não em rede, mas já venho atuando nessa linha aqui na universidade, pois... Miguel, pode passar o próximo slide, por favor? Apesar da minha formação em genética e biologia molecular, eu estou desde 2016 como membro da Assessoria da Diversidade e Inclusão Social da Universidade Federal do Pará, e nessa assessoria nós temos como metas propor, coordenar, implementar e acompanhar políticas de ações afirmativas, propor mecanismos específicos de acesso e permanência na UFPA, tanto na graduação quanto na pós-graduação, de grupos sociais vulnerabilizados por discriminações. Então, nessa linha, a gente tem trabalhado principalmente com populações indígenas, populações quilombolas, que são de descendentes de escravos, né, de pessoas escravizadas, mas também com pessoas refugiadas, exiladas e imigrantes em situação de vulnerabilidade que estão aqui no país. Como terceiro objetivo da assessoria, coloquei aí apoiar as demandas vindas dos órgãos de representatividades dos grupos sociais que são tornados vulneráveis e que a instituição tem acolhido, oferecendo vagas em cursos de graduação e de pós-graduação. Então, como vocês podem ver,
a Assessoria da Diversidade e, por conseguinte, a Universidade Federal do Pará já vem desenvolvendo atividades alinhadas com as ODS, em especial para a erradicação da pobreza por meio da oferta de ensino de qualidade para esses grupos que normalmente não acessavam o ensino superior, atuando também nessa oferta com a oferta de educação de qualidade, assegurando a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promovendo, portanto, oportunidades de aprendizagem para os integrantes desses grupos e, consequentemente, atuando para reduzir as desigualdades. Então, nesse sentido, a Universidade Federal do Pará já vem há alguns anos atuando fortemente colaborando com a implantação desses, aliás, não para a implantação, para que a gente atinja esses objetivos, né? A Universidade Federal do Pará tem cerca de 40 mil alunos, se não me engano. Desses, 2.600 são estudantes quilombolas, ou seja, e mais cerca de 400 são estudantes indígenas, só que estão atualmente matriculados. Então, é um número significativo, dá cerca de 8% dos estudantes da instituição, e o objetivo é que a gente siga nessa linha, que isso seja mais forte, no sentido de ser essas ações que buscam realmente diminuir a desigualdade social, em especial pela inclusão desses grupos na formação acadêmica. O próximo, por favor. Próximo slide. Aí. Então, nós escolhemos atuar em duas linhas. Nessa primeira linha, considerada de iniciação, que vai ser conhecer o ponto de partida das universidades em relação ao meio ambiente, boa governança e ações sociais, desenvolvendo método para diagnosticar e medir o progresso e impacto. Nessa linha, propusemos analisar a dinâmica de ocupação das vagas ofertadas para populações tradicionais em cursos de graduação e realizar análise quantitativa e qualitativa da oferta e ocupação de vagas em cotas nos programas de pós-graduação. A gente entende que apenas a oferta na graduação não é suficiente para garantir a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho e é fundamental que eles também participem das pesquisas nas instituições de ensino. Por isso que é muito importante caminhar para além da graduação, mas para a inclusão das populações tradicionais nos programas de pós-graduação. O próximo, por favor. Miguel, o próximo diapositivo. A outra linha escolhida foi na linha de formação, visando a formação e sensibilização sobre questões ambientais, sociais, de governança e sustentabilidade para o pessoal docente, de investigação e de gestão universitária, a fim de fato, ativar a liderança ética nas universidades e reforçar o seu compromisso com o desenvolvimento social inclusivo e a transição ecológica justa. Nessa direção, a gente percebe que, a despeito da instituição oferecer as vagas, oferecer ações afirmativas para a inclusão de populações tradicionais na graduação e pós-graduação, se não houver um movimento incluindo toda a instituição nesse objetivo, a gente não vai conseguir atingir o objetivo maior, que é tê-los, de fato, na sociedade, desempenhando papéis tanto no mercado de trabalho fora da instituição, quanto na própria instituição, nos ambientes de pesquisa. E aí, nosso objetivo é atuar junto às unidades e subunidades administrativas para promover essa real inclusão dos estudantes integrantes desses grupos vulnerabilizados, assim como ofertar disciplinas e oficinas de letramento racial e de direitos humanos para os cursos de graduação e para os servidores, porque essa inclusão, ela naturalmente já é
um direito humano, mas que nem sempre ele é respeitado. E a gente pretende, então, fazer ações concretas de letramento racial, de modo a promover uma inclusão de fato desses grupos vulnerabilizados e que estão acessando o ensino superior. Dessa forma, a gente pretende aumentar a taxa de êxito, ou seja, que eles de fato acessem e tenham êxito na conclusão de seus cursos. A taxa ainda é mais baixa por vários motivos, em especial pela vulnerabilidade socioeconômica que esses grupos vivem. Tem também uma barreira linguística, muitos destes grupos não têm o português como língua no seu cotidiano, né? Eles têm a língua tradicional, a língua mãe, então passa por essa barreira, passa também por uma barreira tecnológica, que eles vão entrar em contato com tecnologias, em especial da informática, aqui dentro da instituição, e eles acabam, com isso, tendo mais dificuldades para o êxito na instituição, nos cursos de graduação. Então, a gente espera que com essa rede a gente consiga partilhar experiências com outras instituições, ao mesmo tempo que divulgar as ações que a gente já vem desenvolvendo aqui na UFPA e que consiga melhorar os indicadores educacionais para esses grupos, consequentemente, reduzindo a desigualdade social a que esses grupos estão submetidos há tanto tempo. Era somente isso, acredito. Passo a palavra para o professor Marcelo Valinotto. Obrigado, Isabel. Obrigado, Hans e Lucas. Eu gostaria de dizer que a gente espera que aquelas pessoas interessadas em ingressar nos nossos grupos de trabalho possam entrar em contato conosco. Para isso, aqui estão nossos e-mails, podem entrar em contato diretamente comigo ou com algum dos meus colegas, o professor Hans, a professora Isabel e o professor Lucas. Desta forma, eu gostaria de agradecer a todos os participantes, a todas as pessoas que estão aqui nessa sala virtual, sejam elas do Brasil, Espanha, Portugal, agradecer a Universi em nome do Tomás, do Javier, Miguel, Clara, pela organização da MetaRede e também desse primeiro encontro. E, para terminar, eu gostaria de passar, então, a palavra, primeiramente, o Tomás quer falar, e depois eu passo a palavra para o nosso reitor. Tomás. Muito obrigado, Marcelo. Además de daros las gracias por toda la colaboración y la organización desde toda la dirección de MetaRed-ES, al rector Turiño y a Marcelo, también a los dos coordinadores, a Hans Michael, a Lucas, a Isabel Cabral, por todo el trabajo que tienen por delante, así como a Luciana y a Julia. Ya quería comentar que efectivamente desde hoy ya podemos formalmente incorporar a Brasil a MetaRed, ya se puede participar para todas estas acciones que hemos presentado, la formación, no solo, por supuesto, para las universidades que lideran la red ni los coordinadores, sino a las universidades con las que colaborar. El principal objetivo es hacer crecer la red, cuantas más universidades se puedan beneficiar de nuestras acciones, de nuestras pesquisas, de la formación, de todo, cuantas más universidades mejor. Ese es el objetivo de Universia, llegar a cuantas más mejor, de forma directa o a través de redes colaboradoras, pero formalmente también ya se forma parte de los grupos internacionales, ya sea en indicadores o en compartición de buenas prácticas o en la parte de desenvolvimiento de la Agenda 2030. Por lo tanto, os invitaremos a participar en los encuentros presenciales que se realizarán de los grupos de trabajo en el año 2024. Tendremos, bueno, iba a comentar los que ya tenemos de otros grupos de MetaRed TIC. El de MetaRed TIC será en Cartagena de Indias, el de MetaRed SHIS de emprendimiento será en Coimbra y el de MetaRed ES está por determinar, pero ya podréis formar parte de los coordinadores, igual que Reitor Turiño y Marcelo, sí que conocéis, que participaréis en el encuentro de presidentes rectores que se celebrará en Cuzco
probablemente a finales de octubre. Y desde este mismo momento, pues ya lo que es ir organizando la red para crear la base, pensar también en organizar el siguiente encuentro nacional, porque básicamente es un encuentro nacional del país, de MetaRed ES Brasil. Nos encantaría alguna vez si se puede hacer presencial o híbrido en la Universidad Federal de Pará, que tengamos la oportunidad de conocerla in situ, quizá híbrido para ser más sustentable, pero también con una parte presencial, el encuentro nacional y luego los encuentros internacionales de los distintos grupos de trabajo de los cuales ya formáis parte. A través de los correos electrónicos y de los grupos que desde MetaRed Global también os ayudamos en crear listas de distribución, espacio web para MetaRed ES Brasil, a vuestra disposición para todo lo que consideréis. Muchas gracias, Reitor, muchas gracias, Marcelo, gracias a todos los participantes. Muito obrigado, Tomás. Obrigado a todos os participantes. E, então, para finalizar, eu gostaria de passar a palavra para o nosso reitor, professor Emmanuel Torino. Muito obrigado. Eu primeiro agradeço a todas e todos a participação nesta reunião, que concretamente instala, né, a MetaRed ES do Brasil. Ficamos muito felizes por estarmos dando este passo importante para as nossas instituições. Eu agradeço muito ao Tomás, agradeço ao Universia e ao Banco Santander, essa iniciativa, esse estímulo e o apoio para a articulação das nossas universidades nesse ambiente. E agradeço muito também ao professor Marcelo Valinoto, que diligentemente organizou esse lançamento, né, na condição de secretário executivo da rede. Agradeço os nossos coordenadores dos GTs, o professor Ranch, professor Isabel e o professor Lucas, e espero em breve podermos encontrar novamente com ótimas novidades para compartilhar com cada uma e cada um de vocês. Muito obrigado, um excelente dia. Obrigado. Obrigada, até logo. Obrigado, até mais. Obrigado, muito Obrigado, prazer e até a Marcelo. próxima.